Olá, queridos! Aula 12, metade da nossa escola bíblica, e hoje nós vamos falar sobre algo incrível, sobre uma das coisas que a gente mais fala, sobre um dos assuntos que são mais falados no nosso meio, mas não é superficial. Hoje não vai ser superficial. Se você quiser ficar na superfície, hoje não é o dia. Hoje nós vamos entender os tipos diferentes de fé e como todos esses tipos diferentes funcionam dentro da nossa jornada e funcionaram dentro da jornada de muitos, muitos personagens da Bíblia, né? Então, excitement for today. O título da aula é A Anatomia da Fé, da crença superficial à arquitetura da obediência. Parece até né? Que eu vou dizer, parece maior, parece até mais pomposo, sabe? Mas não, na verdade vai ser um raio-x teológico da palavra que talvez seja a mais banalizada do cristianismo, como você pode ver no meu PowerPoint, né? Ah, Nesse momento eu queria que você, talvez se tiver no seu celular, né, se tiver em algum lugar, se você puder colocar no mudo ou estar num lugar em que você possa focar, seria legal demais. Nós hoje a gente não vai trabalhar um devocional para afagar o coração. Nós vamos fazer esse raio-x mesmo, esse laboratório teológico. E eu quero dizer que durante décadas, né, a igreja moderna ela tem vendido uma ideia que é letal, letal. Nós fomos ensinados, tá, sutilmente a olhar para a fé como se ela fosse um monolítico estático, uma força mística ou um botão de emergência apenas que nós acionamos quando o barco está afundando. A gente acabou criando dentro da igreja, dentro da realidade do evangelho, uma teologia de resgate, onde a fé serve apenas para obrigar a Deus a consertar, às vezes, a bagunça que nós mesmos fazemos. E aqui eu quero fazer um ponto. A teologia do resgate, o Deus que te salva, o Deus que provê, não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é que a gente ficou na superfície. E né, a gente ficou nesse lugar superficial. Mas antes da gente ir ainda mais adiante, eu gostaria que a gente fizesse uma oração e eu quero ler alguns versículos com vocês. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer pela tua presença, quero te agradecer, Senhor, pela tua graça, quero te agradecer pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer. Nessa noite, Senhor, eu oro para que o Senhor abra o nosso entendimento para a tua palavra. Abra o nosso entendimento para entender a profundidade da tua palavra. E abra o nosso entendimento para entender e caminhar numa fé verdadeira, Senhor. Essa é a minha oração, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, em Marcos, capítulo 7, versículo 24. Se você está com a Bíblia aí, você pode abrir, você pode acompanhar ou você pode ouvir enquanto eu estou lendo. Mas é Marcos 7, 24, que diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se a seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. E ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa,
comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. E ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já tinha deixado. Em outra passagem aqui, a gente vai ver que Jesus está falando, grande é a tua fé, mulher. Né? Ele fala sobre a fé da mulher também. E agora eu quero que você vire para o capítulo 8, no versículo 22, Marcos 8, 22, a cura do cego, de um cego em Betsaida. Está dizendo lá assim, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Essa passagem é tremenda demais. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Preste atenção, hein? Pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Enquanto a gente estuda a palavra de Deus, queridos, é sempre bom a gente perguntar, se perguntar, perguntar ao Espírito Santo, por quê? Por quê? Por que que isso está acontecendo? Qual é o cenário? O que que é isso? É muito importante que façamos isso. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Olha só, hein? Não entre no povoado. E aí, Jesus continuando ali, Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. E no caminho, ele lhes perguntou quem o povo diz que eu sou, e eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E vocês, queridos? Quem Jesus é para vocês? E Pedro respondeu, a resposta mais famosa da Bíblia, tu és o Cristo. Em outras passagens diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Riquíssima essa passagem. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor do Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória na glória de seu Pai com seus santos anjos. Amém, amém. Que o Senhor possa estar falando no nosso coração poderosamente nessa palavra. A nossa teologia sobre a fé hoje vai rejeitar essa superficialidade de que a fé é apenas uma teologia de resgate. Apenas quando está tudo bagunçado e Deus nos salva. E ela vai nos desafiar. A fé, ela não é somente uma emoção, ela é um complexo, doloroso e glorioso sistema de coragem, renúncia, resiliência e obediência diária. Deixa eu repetir, a fé não é somente uma emoção simples,
Ela é um complexo, doloroso e glorioso sistema de coragem, renúncia, resiliência e obediência diária. E para a gente compreender, sabe, a vastidão do que significa crer, nós precisamos do auxílio dos maiores cirurgiões da alma que a história da igreja já viu. Esse cara é chamado de A.W.W. Tozer. Ele fala sobre isso com autoridade. E ele fala da seguinte forma: o primeiro golpe, né, contra a nossa arrogância espiritual que ele está falando, ele dá numa das suas obras que são um dos títulos, né, que fala que é a fé além da razão e da raiz dos justos. E o Tozer destrói impiedosamente, queridos, o que ele chama de fé utilitária. O que é fé utilitária? É a crença de que Deus existe para o meu benefício. É a fé de quem procura a igreja porque quer salvar o casamento, e Deus salva. Amém? Quer prosperar a empresa, Deus prospera. Amém? O que é alívio para a ansiedade, Deus traz alívio para a ansiedade. Amém? Mas o Tozer está falando aqui que na nossa teologia moderna, esse é o único Deus que nós conhecemos. Nós transformamos o Deus Todo-Poderoso e colocamos ele na posição de um garçom, gente. Olha só, um garçom cósmico ou talvez um consultor de autoajuda. Olha só, nós tentamos usar a fé para obter coisas. E quando o propósito da fé é usarmos, enquanto o propósito da fé é nós usarmos a nossa vida para adorar a Deus. Usar a nossa vida para adorar ao Todo-Poderoso, não apenas para obter coisas. A fé verdadeira não é uma ferramenta para tornar a nossa vida fácil e confortável. A fé é uma postura de adoração absoluta, onde o milagre não é o fim em si mesmo, mas apenas o meio pelo qual nós passamos a conhecer o caráter do Cristo ressurreto. Eu preguei isso uma vez na igreja na África do Sul. O milagre não é o fim de si mesmo. Jesus falou, os milagres seguirão aqueles que crerem. O milagre não é o fim em si mesmo, queridos, mas ele é o meio pelo qual nós passamos a conhecer o caráter do Cristo ressurreto, que é poderoso, que é presente. Se a sua fé só existe para resolver os seus problemas, né? Organizações tabajaras, né? Vamos botar o nome da igreja, Igreja Tabajara. É para resolver os seus problemas. Se a sua fé é só para resolver os seus problemas, você não conhece o que é a fé genuína. Amém, amém, Zami. Amém. Glória a Deus por isso. A sua fé é genuína. Você tem apenas um instinto de sobrevivência. Se a sua fé é baseada apenas naquilo que você pode ter de Deus. E se a fé não é um botão de emergência, o que é a fé? Será que basta acreditar que a Bíblia é verdade? Aqui nós chamamos um outro autor muito conhecido na história da igreja, na história mais moderna, Arthur W. Pink. E ele trata, né, da natureza da fé salvadora. Ele fala sobre isso. Ele faz um alerta que deveria nos fazer tremer por dentro, sabe? Ele fala que as congregações e que as igrejas elas estão repletas de pessoas que possuem o que a teologia chama de fé histórica ou fé falsa. A fé histórica é aquela que acredita, sem sombra de dúvidas, que Jesus Cristo morreu na cruz, que ele é o Filho de Deus e que ele ressuscitou, que ele existiu. Mas você pode estar pensando assim, mas pastor, se eu acredito nisso tudo, eu não tenho uma fé verdadeira? Olha só, falei para você, não vamos ficar na superfície. Eu não tenho uma fé verdadeira, então?
que você está falando aí? Esse autor, e esse pastor Arthur Pink, ele responde apontando para o abismo. Ele fala assim: o diabo também acredita em tudo isso. Os demônios sabem da historicidade de Cristo e eles estremecem. A fé histórica apenas, ela preenche a mente, pode até gerar lágrimas diante de um louvor que traz uma emoção, mas ela comete um erro que é fatal. Ela se recusa a curvar a vontade. Ela acredita em Jesus como Salvador do inferno, mas não se submete a Ele como Senhor absoluto da agenda do seu dia a dia. Hum. Uh, Esse autor ele fala que ter a mente cheia do conhecimento bíblico sem a morte do próprio ego não é fé, é apenas uma ilusão que nos anestesia enquanto nós continuamos caminhando para a perdição. A fé sem as obras, queridos, ela é morta. Ela é morta. E para resolver esse abismo entre a fé falsa e a fé verdadeira, a gente precisa entender algo poderoso, que é a doutrina da justificação, que nos ensina que, desde da Reforma Protestante, a teologia divide a verdadeira fé em três níveis essenciais, três degraus de profundidade, como você pode ver no PowerPoint. Três degraus de profundidade, queridos. O primeiro degrau é chamado notitia. A notícia é o intelecto, é o conhecimento dos dados. É você abrir o Evangelho de Marcos e ler os fatos e compreender aquilo. É você saber informações corretas sobre Jesus, mas como a gente viu o pastor Arthur Pink falando, a notícia sozinha não salva e não transforma ninguém. O conhecimento apenas não é salvador. O segundo degrau é o ascensus. Não sei se você está conseguindo acompanhar no PowerPoint aí. O ascensus é a concordância intelectual e emocional de que a notícia, de que o conhecimento é verdade. Eu concordo. Quando você ouve uma pregação, seu coração queima, seus olhos se enchem de lágrimas e você diz amém, eu concordo, tá? Eu aceito. É isso mesmo, a palavra de Deus é verdade, mas o ascensus, ele se torna perigoso porque ele pode simular uma conversão. Ouçam isso com cuidado. O jovem rico que correu até Jesus tinha ascensos. Ele concordou com Jesus, mas ele foi embora no primeiro confronto, muito triste. O terceiro degrau, que o céu e o inferno travam a maior guerra ali sobre ele, é a fidúcia, tá? Essas são palavras gregas, queridos, que definem a questão da fé, tá? É a fidúcia, é a confiança existencial, o abandono de si mesmo, a entrega absoluta e incondicional. Deixa eu falar para você sobre a diferença. Imagina uma cadeira, tá? Uma cadeira forte. A notícia é você olhar para essa cadeira e entender como ela foi construída. Uma cadeira, você olha para a cadeira e você sabe como aquela cadeira foi construída. Se pedir ao Carlos para fazer a cadeira, ele vai fazer uma cadeira forte. Ele sabe como a cadeira foi construída, ele sabe que a cadeira é forte. Essa é a notícia. O ascensus vai ser você concordar que a cadeira tem a capacidade de suportar o seu peso e dizer que acredita nela. Você acredita que a cadeira vai te segurar. Você vai olhar para a cadeira e vai falar: não, isso aí está de boa, segura o que for. Pode vir o que for, sentar nela, vai segurar o peso, né? Mas aí é que tá, você saber como a cadeira foi construída
E você saber que a cadeira vai segurar seu peso, não é a mesma coisa do que você jogar o seu peso inteiro do seu corpo sobre aquela cadeira, tirando os dois pés do chão, perdendo o controle do próprio equilíbrio e confiando única e exclusivamente na estrutura daquela madeira para não ser esmagado no chão. Ficou claro? Você tem uma cadeira, você sabe como a cadeira foi construída. Segunda parte, você sabe que aquela cadeira, você entende que aquela cadeira pode te segurar, mas isso é diferente de você confiar totalmente o seu peso naquela cadeira. E é a mesma coisa com Jesus. E é exatamente essa transição, sabe, de conhecimento, de concordância, para confiar totalmente e se lançar totalmente naquilo que ele nos chamou para viver, que nós vamos tá falando hoje. Nós vamos falar de uma fé que ela vai além do conhecimento, ela vai além da emoção e da concordância, e ela se torna e nos leva a um lugar onde somos completamente rendidos aos pés daquele que nos salvou. Amém? É isso que Deus está nos chamando nessa, nessa noite. Nós confiamos nele. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos leva. Ele é aquele que nos transforma. Ele é aquele que nós damos tudo. Ele é aquele cujo nome é acima de todo nome, que deve ser adorado. Na terra, embaixo da terra e nos céus. O nome que está sobre todo nome. Como que essa fidúcia, então, vai se parecer na vida real, né? Quando a gente quer entender isso aí, a gente precisa olhar para a fé como um bloco único. Nós vamos tratar ela como um poliedro, tá? Um diamante com três faces distintas, como você pode ver no PowerPoint. Nós vamos fazer uma jornada por três estações bíblicas diferentes, queridos, analisando três tipos de fé que se complementam e que exigirão níveis diferentes da sua entrega, da sua pessoa. Então vamos lá, na primeira estação, a gente vai olhar para o Mar da Galileia, e a gente vai olhar para a coragem impulsiva de Pedro, e a gente vai analisar a fé de risco e crise. A beleza de sair do barco, mas o perigo letal de uma fé que depende da ausência de ventos. Eu vou pegar todos os comentários, gente, aí vou pegar eles no final, tá bom? Mas vai comentando aí, que aí já fica ali registrado, tá bom? Manda seus comentários, manda sua visão, manda sua pergunta, e no final eu vou respondendo, tá bom? Eu vou responder uma por uma. A primeira, sair do barco. Perigo letal de uma fé que depende da ausência de ventos. Estação 2, a gente vai entrar numa casa em Tiro. A gente vai olhar para a mulher Ciro-fenícia e a gente vai analisar a fé de rendição. O contraponto perfeito a Pedro. A fé que não pisou sobre as águas, mas que fez algo muito mais difícil. Subjugou e afogou o próprio orgulho diante da soberania de Cristo. Eu acho que essa é a fé, o se mover em fé. Eu acho que para mim essa é o que mais salta nos olhos, sabe? Embora eu ame a Pedro, tendo coragem de sair do barco, mas ali teve um problema. Os ventos vieram e a fé dele afundou. E a estação 3, a gente vai caminhar pelas ruas de Betsaida com um homem cego e analisar a fé do processo. A fé que não se alimenta do alívio instantâneo, mas que suporta a resiliência de um processo contínuo. Tá? De mãos dadas com Jesus, enquanto a visão dele clareava. Aquilo ali tudo foi um processo. Um processo. E no final, cruzando o risco, a renúncia e a resiliência, a gente vai aterrissar na estação 4, onde a gente vai materializar tudo isso.
através de um ato de obediência radical nas nossas finanças, nas nossas famílias, no nosso calendário, através da nossa disciplina. Então vamos lá, vamos para a estação primeira? Agora que a gente entendeu a fé verdadeira, né? Tem alguém querendo chegar aqui, deixa eu deixar eles entrarem. Deixa eu ver quem quer vir. Ah, por que que tá deny? Peraí. Eu, oh, peraí, só um minutinho, desculpa, queridos. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui também. Vamos lá. Coragem impulsiva. Eu adorei esse PowerPoint meu. A fé impulsiva e o perigo das circunstâncias. Todos nós conhecemos a passagem de Pedro. Jesus vai orar, manda os discípulos entrarem no barco. No meio da noite, as ondas vindo, uma loucura, vento, os discípulos pensando que iam morrer, e de repente, Jesus vem caminhando sobre as águas. Os discípulos pensam que é um fantasma, pensaram que iam morrer, começaram a gritar. E de repente Pedro se levanta e fala com Jesus: Se és tu mesmo, se és tu mesmo, me deixa entrar. Me deixa entrar, me deixa andar sobre as águas. É o Senhor, me deixa andar pelas águas. Nós sabemos disso. Corajoso ao extremo. É aquele cara que é o cara que rompe mesmo, é o cara que bota o pé na frente. Mas sabe aquela história do cachorro que ladra, que não morde? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Mas aqui vai. Agora que a gente já entendeu a fé verdadeira, a fidúcia, exige que você tire os dois pés do chão e jogue todo o peso da sua vida sobre a estrutura da soberania de Deus. A gente vai entrar na nossa primeira estação bíblica, que está lá falando da história que eu acabei de falar, está lá em Mateus capítulo 14, mas a gente não vai ler ela toda, tá bom? E Pedro, ele desce do barco ali e ele começa a caminhar. E a gente prega esse texto há décadas, na verdade. Eu prego, já preguei várias vezes, quase transformando Pedro em um herói intocável de ousadia. Não tem como não fazer isso, não é verdade? Teve um sociólogo, o Jacques Ellul, ele escreveu sobre a fé viva. Ele faz um contraste muito bom, tá? Para explicar esse momento exato. Ele fala assim, ele diz que a mera crença religiosa é algo que busca conforto, que busca estabilidade e garantias institucionais. A crença fica dentro do barco, segurando as cordas, protegendo a própria vida. Mas a fé verdadeira, ele fala, é sempre um risco dinâmico. É um salto para fora das garantias humanas. Quando Pedro coloca o pé na água, ele está abandonando a notícia, a teoria de que Jesus tem poder, apenas o conhecimento de que Jesus tem poder, e está arriscando a própria vida dele. Imagina pular no mar cheio de onda. Ele está vivendo o que nós chamamos de a fé de risco e de crise. Mas, se você olhar para o versículo 30, lá depois, se você for ler em Mateus 14, a Bíblia diz: reparando, porém, na força do vento. Ele começou a olhar para o vento e aí ele começou a afundar, né? E se a gente fizer uma pausa, a gente vai ver a gravidade disso aí. O vento não começou a soprar depois que Pedro saiu do barco. A tempestade já estava lá, as ondas já estavam lá. O que que mudou em Pedro? O que que você acha que mudou em Pedro ali? O que que mudou foi o foco. E quando o foco de Pedro mudou, a adrenalina dele acabou. A adrenalina dele foi embora. Não tinha mais adrenalina, não tinha mais a situação de Pedro continuar. E essa passagem, ela revela a vulnerabilidade da nossa fé, gente. Da nossa fé impulsiva, principalmente. Nós somos mestres em gerar euforia espiritual temporária. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Fala ou não fala? Fala. Fala ou não fala? Tem coisas que eu tenho que pensar antes de falar.
Uma igreja cheia, é sério, às vezes eu tenho que pensar, porque pode ser mal interpretado. Não estou mandando letra para ninguém, tá, gente? Por favor. Isso é algo que me acompanha, isso é algo que eu acredito. A igreja pode estar cheia, 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 cheia. Pessoas pulando, as pessoas adorando, as pessoas empolgadas, as pessoas vindo, mas o sucesso do ministério não é medido ali, queridos. O sucesso do ministério não é medido na euforia das emoções. E qualquer pessoa que queira estar no ministério precisa entender isso, porque senão você se torna refém de euforias emocionais, ao invés de ir na profundidade daquilo que Deus está te chamando a viver. Eu tive na África do Sul um encontro de pastores em que um pastor, o pessoal conversando, um veio até mim e falou assim: quantas ovelhas você tem? Eu adoro esse tipo de pergunta, eu adoro esse tipo de pergunta. Não, quantas ovelhas você tem? Quantas ovelhas você está cuidando? Antes de eu responder, ele falou, não, porque eu tenho 2.500 pessoas. Eu falei, 2.500? Uau, cara, que legal, glória a Deus. Glória a Deus por você. Imagina, eu barbudo, lá na África do Sul, falei, glória a Deus, você conhece todos eles? E ele murchou na hora, falou, não, não, não conheço não. Você discipula todos eles? Eu falei assim, eu estou perguntando, não é porque eu estou querendo fazer graça, não, eu estou perguntando porque eu quero entender, porque eu estou com algumas, mas assim, o meu processo é como eu posso chegar até essas pessoas e trazer um discipulado que vá levá-las a fundamentar a fé delas na rocha, não na areia, para quando a chuva passar, tudo acabar. Esse é o nosso chamado, queridos. Esse é o nosso chamado. Deus nos salva. Deus salva qualquer um que clama o nome dele, mas ele nos chama a uma fé profunda, em que possamos confiar nele completamente. Essa fé impulsiva, essa essa coisa de gerar uma euforia espiritual, ela é muito boa. Eu gosto dessa euforia. Nós estamos vivendo isso com o nosso novo templo, 200 pessoas no templo e Deus está trazendo crescimento. Isso é bonito de ver. Isso é um mover de Deus, é um chamado de Deus. Mas nós precisamos cuidar dos fundamentos. E é por isso que você está aqui, para aprender a cuidar dos fundamentos, para que você seja um pilar na casa de Deus, para que você seja alguém que sustente. Vou falar. Holy Spirit, sustente a glória de Deus passando. A glória de Deus, querido, não passa sobre um sistema, não passa sobre uma igreja, não passa sobre uma denominação. A glória de Deus passa sobre corações rendidos sobre Ele, aos pés dele, que podem carregar a glória de Deus para onde Ele está chamando a gente para carregar a glória dele. E esse aí é você, esse aí sou eu, esses somos aqueles que estamos dispostos a ir além, a aprender mais e a nos render, aqueles que estão dispostos a dar tudo, não apenas ficar eufóricos diante de algo que está acontecendo, de um milagre que acontece. Isso é muito bom, queridos, o milagre é muito bom, nós celebramos, mas não é o fim. É um meio pelo qual nós conhecemos o caráter de Cristo, nosso Salvador. E um culto poderoso, diante de uma adoração intensa, você é tomado por uma coragem de leão, você faz promessas a Deus, Senhor, eu vou mudar a minha empresa, eu vou restaurar meu casamento, eu vou perdoar quem me feriu. Você sai do barco, você pisa na água, mas o que acontece no dia seguinte, quando o vento das circunstâncias bate no seu rosto? O que acontece? Quando o cliente não paga, né? Você está ali na... Vamos lá, tem um monte de empresa de limpeza aqui. O cliente não paga a limpeza, né? O que acontece quando o seu cônjuge volta a te ofender com as mesmas palavras de antes? O que acontece? A adrenalina evapora. O que fica? Já vamos falar nisso aí.
C.S. Lewis ele fala no clássico Cristianismo Puro e Simples. Ele nos dá uma das definições mais maduras que a igreja já leu. Ele nos alerta que nós confundimos a fé com a emoção. Ele escreve que a fé e a arte de segurar-se a coisas que a sua razão já aceitou, a despeito da mudança dos seus humores. A despeito da mudança do seu humor. Ele continua dizendo que a nossa imaginação e as nossas emoções vão se rebelar contra a nossa fé. É inevitável. Quando o vento sopra, o humor muda, o medo acorda, a ansiedade grita. A fé de Pedro afundou porque ele permitiu que a força do vento, a circunstância, ditasse o seu fundamento teológico, a sua fé dentro dele. Ele olhou para as ondas e o seu humor mudou, a razão dele sabia que Jesus era Senhor, mas a emoção dele convenceu que o mar era maior. Nós temos hoje uma geração de crentes, infelizmente, que estão assim. Pessoas que estão viciadas na adrenalina do início dos projetos, amam sair do barco, amam abrir negócio, amam começar o ministério, mas não tem essa estrutura para continuar caminhando na água quando o vento começa a rasgar, né? E aqui vem o teste do senhorio, tá? Do John MacArthur. Ele fala sobre isso. Eu já me perdi de novo no meu negócio aqui, mas deixa aqui. O MacArthur é o pastor cristão que faleceu há pouco tempo, né? Ele eu tenho uma diferença teológica com o que ele acreditava, mas ele era um mestre de excelência, 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 excelência. Eu fico até envergonhado de dizer que eu discordo dele em algumas coisas, né? Eu tenho 2 Bíblias de estudo dele, e assim, é algo maravilhoso. Você pegar a Bíblia, abrir, ler e exegético, ele vai na palavra mesmo. Ele fala ele fala contra a fé, que é o crer fácil, né? Ele fala que nós queremos que Jesus como Salvador, que nos faz caminhar sobre as águas, e nos dá experiências espetaculares, mas a gente se recusa a aceitar Jesus como Senhor absoluto das nossas tempestades cotidianas. A fé que salva, ele fala, não é um surto emocional de coragem. A fé que salva não é um surto emocional de coragem, é uma submissão duradoura ao senhorio de Cristo, independente do que está acontecendo. Pedro queria o milagre do momento. Queria experimentar a glória da água firme debaixo dos pés, mas quando a água perdeu a firmeza, a fé dele ruiu, porque a fé dele estava apoiada na ausência de problemas. Ele ainda operava em uma fé circunstancial. Imagine isso, né? Novamente, imagina aquela cadeira que a gente estava falando. A fé impulsiva do barco de Pedro é como alguém que pula com toda a força em cima da cadeira, vibrando, cheio de energia, mas no instante que a cadeira dá o primeiro rangido, alguém que já caiu da cadeira aí já sabe o que eu estou falando. Primeiro sinal de tensão, a pessoa entra em pânico e pula de volta no chão e fala, ó, essa cadeira não funciona não. É a pessoa sem raiz, né? A cadeira funciona, o que não funciona é a nossa ilusão de que a obediência a Cristo vai levar a nossa vida a ser um mar de vidro sem vento e sem rangidos. Jesus vai lá, estende a mão, salva Pedro, puxa ele da água e ele fala, homem de pequena fé, por que você duvidou? Você pode notar que Jesus não falou homem de pouca coragem. Não, não foi isso. Coragem ele teve de sobra. A coragem é um impulso de segundos. A fé é a espinha dorsal que mantém a gente caminhando no escuro. E a gente caminha no escuro porque a gente conhece o caráter daquele que nos chamou. Ele é fiel, ele não falha. Nessa primeira estação, o evangelho destrói a ilusão do entusiasmo. O entusiasmo não suporta a tempestade.
E é com esse diagnóstico em mão, entendendo que a coragem impulsiva não é suficiente, que a gente vai sair do Mar da Galileia e viajar para a estação 2. Mas antes de eu fazer isso, eu quero fazer algo diferente hoje. Eu vou parar a gravação por um minuto, por aqueles que estão, a gravação vai voltar, mas nesse momento eu vou parar a gravação e eu gostaria que a gente conversasse sobre essa primeira parte por 5 minutinhos. Pode ser? Deixa eu parar a gravação aqui, porque aí a gente pode conversar.